E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje nós temos um convidado aqui mega especial que vai te ajudar a ficar mais rico. Você é uma pessoa que quer ficar mais rico, e não só rico financeiramente, mas rico emocionalmente, em todos os âmbitos, é aquilo que eu acredito, sabe? É sobre uma vida abundante, uma vida próspera. Então a gente vai ver aqui como que você vai conseguir resolver muitas questões da sua vida, então vale a pena esse bate-papo. Estamos com o coach financeiro Roberto Navarro. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra, Tati. Uma honra mesmo estar aqui. Vida memorável, né? Vida Enriquecer memorável. de forma memorável também. Exato. E eu já começo com uma pergunta aqui. O que você considera como vida memorável para você? As pessoas às vezes perguntam para mim, Roberto, o que é o sucesso? Eu sempre falo a minha vida, né? Porque realmente com tantos objetivos que a gente tem, desafios e obstáculos na vida, chegar hoje, onde eu cheguei aí com 52 anos, 4 filhos e um monte de coisa, 28 empresas no portfólio, não é fácil. Então, realmente é memorável, é tudo isso, você saber aproveitar a vida, saber a prosperidade como um todo, né? Como a gente fala no coach, a roda da vida. Então, você preencher a parte da espiritualidade, relacionamento, saúde, curtir a vida doidado, isso eu considero hoje que eu estou no melhor momento da vida, né? Com 52 anos eu falo, uau, que incrível é chegar nos 50, né? Realmente vivo a vida memorável. Mas se perguntasse com 30 anos, eu também ia responder isso. Olha, é curtir cada momento, né? A Tá cada momento. satisfeito com aquela realidade que você tem vivido. Cada fase, né? Eu realmente posso falar que eu vivo, sou realizado naquilo que eu faço, em todos os sentidos, todas as áreas. É bem gostoso. E é interessante quando você fala assim, nossa, com 28 empresas e eu curto a vida adoidado, parece meio que incoerente. Como que é possível ter 28 empresas e curtir a vida? Ensina pra gente. Uma vez, e isso realmente eu sei que espanta, porque eu tive essa mesma impressão, sei lá, acho que uns 15 anos atrás, numa mentoria com o Jorge Paulo Lemann. E ele falou assim, nós somos muito pequenos. Aí eu, Ou, do outro lado, eu falei, peraí, se ele é pequeno, eu nem nasci ainda, né? eu sou o quê? Sou Tá uma doido? formiguinha. Aí ele citou um exemplo, ele falou, imagina um prato de comida. Então eu tenho que olhar para aquele prato e falar, sou capaz de comer esse prato, tudo que está aqui. Então as minhas empresas são assim, eu tenho que olhar elas de forma pequena, o suficiente que eu possa administrar a todas. Aí eu lembrei de um outro empresário que eu conheci, que foi o dono da Brastemp. Isso há, sei lá, uns 25 anos atrás. E ele era cliente de um dos postos que eu tinha. E um dia ele tirou um papel do bolso, mas incrível, tá? O papel não tinha 10 centímetros por 10. E ele falou assim, sabe o que é isso? Um monte de anotação em caneta. Eu falei, o quê? É minha empresa. Eu falei, não, você é dono da Brastemp, irmão. Daí ele falou assim, eu sei, mas é minha empresa. Eu falei, quantas peças você tem lá? Quantas peças de máquina, tudo que vocês têm? Ele falou, mais de 10 mil. Eu falei, você fala que sua empresa é? E se a minha secretária me mandar um relatório maior que esse, eu demito ela. Uau. Eu falei, então você controla a sua empresa por esse papelzinho ali, por esse papel. Tem que ser objetivo. Uau! Então, eu aprendi que existem algumas coisas que a gente tem que saber, que a gente tem que ter o domínio, e outras não interessa muito. Então, eu foco só naquelas que são importantes, que é o que entra e o que sai. Nossa, E o incrível. marketing. O resto é muita conversinha, então eu não ligo. Para mim, só chega mais essas informações. E aí tem dia que eu quero ver mais de uma ou outra coisa, aí eu me infiltro um pouquinho mais. Mas é nisso. E também ter bons sócios, boas pessoas do seu lado. E as coisas que você faz, que você gosta, elas estarem interligadas e conectadas. Tipo, uma ação sua repercute em várias outras empresas positivamente.
Então, isso foi um dos segredos ali para conseguir fazer bem feito. Nossa, isso é muito produtivo, viu? É. Eu me lembrei de um líder que eu tive que ele falou assim: ó, quando vocês me mandarem um e-mail, esse e-mail ele tem que caber em 3 linhas. Uhum, Se passar de 3 linhas, saiba que eu só vou ler as 3 primeiras linhas. Então, o perfeito. que é de importante tem que estar lá. E às vezes a gente é tão redundante, fica É. repetindo as mesmas coisas. Não, vai direto ao ponto, fala aquilo que interessa, é sobre isso. Eu também tenho isso. Se tem 5 linhas, eu não leio. Olha só. Eu Tem não que leio. falar no primeiro ponto ali, já tem que ter Exato. tudo. Áudio, 15 segundos. Né? Fantástico. Então, fica explicando muito, eu perco um pouco, assim, o foco. O meu foco é de curto prazo, de curto tempo com as pessoas, assim. Então, todos eles já sabem que tem que ser o máximo objetivo comigo. É ou não é? Às vezes, se complica um pouquinho mais, eu estico a decisão. E isso, às vezes, leva ano. Tem decisão que eu tenho mais de um ano que preciso tomar e eu não tomei porque ela não teve uma clareza para mim. Isso eu aprendi também, que o que eu tenho clareza eu resolvo na hora. O que eu não tenho clareza eu deixo para depois e vai ficando e vai ficando. Então isso você evita se meter em confusão. Nossa, eu também sou assim. Tem coisa da equipe que eu despacho rapidinho. Tem coisa da equipe que eu demoro. Mas por que que eu demoro? Porque não tá claro, tá É. confuso o negócio. E Tem que não é pensar muito. procrastinar, né? É simplesmente eu ainda não tô Sim. 100% com aquilo. Aí eu prefiro não tomar a decisão. Né? Sim. E uma coisa que você falou que me chama muita atenção também é a questão de atrair as pessoas certas. Quando a gente anda, eu acho que o maior talento, se perguntasse assim, qual que é o maior talento que uma pessoa bem-sucedida, como o Roberto, tem que ter hoje para continuar crescendo é atrair pessoas boas. Uhum. Porque você vai olhar, se você tem líderes bons, sócios bons, pessoas extraordinárias, aí o negócio acontece de fato. Agora, quando anda com pessoas medíocres, quando o resultado não vai estar empacado, você sabe que é sobre pessoas também. Como que você seleciona essas pessoas para estar com você, para fazer parte assim Uhum. do seu negócio? Isso é super interessante, né? Porque chega algumas coisas que eu nem leio, nem olho, só assino ou autorizo, dependendo de quem enviou. Olha Vai só. lá, isso aqui não tem erro, pode fazer. Veio de fulano? Não, É, confiança total. Pode mandar aqui, pai. pode fazer. Que Agora tem legal. outros que mesmo lendo, você manda para jurídico, você exige um monte de coisas, né? Então, as pessoas, eu também aprendi com o Jorge Paulo, uma coisa que ele falou muito bacana. Ele falou assim que hoje em dia, não olhe certificado, diploma, não olhe isso. E cuidado, porque hoje existe curso para as pessoas passarem em entrevista. Então a Uhum. pessoa faz um curso para passar em entrevista de emprego, chega lá, está preparada, e aí não está preparada para trabalhar, só para passar na entrevista de emprego. Aquele, qual que é o seu maior defeito? Ser perfeccionista. Exato. É isso. Muito. Aí ele falou uma coisa bacana, ele falou assim, pega uma atividade, dá para a pessoa fazer durante 10 dias. Pede para ela desenrolar aquilo. E ela vai trazer o resultado para você. Então, não olha muito isso. Currículo, essas coisas. Essa é uma das estratégias que eu sigo. A outra, né, eu fiquei na XP, o quê? Sei lá, 12 anos que a gente foi sócio lá, parceiro. E a XP tinha uma coisa muito interessante, né? Guilherme sempre falou, nunca olhe também certificado, nunca olhe nos olhos da pessoa. Tem que ter sangue no olho. Tem sangue no olho, vontade de fazer, faça. E isso cresceu bastante. A outra coisa da XP que trouxe pra gente foi, se você vai contratar alguém, contrate alguém oferecendo menos dinheiro do que ele ganhava antes. Olha. Para ela vir pelo propósito e não pelo dinheiro, porque quem vem pelo dinheiro sai pelo dinheiro. Essa é uma coisa difícil, mas a gente tem conseguido bons resultados assim também. E a outra, nunca contrate, essa é a mais importante, um desempregado.
Nossa, esse eu tô sentindo na pele. Isso aqui já fica, ó, de mensagem pra galera que tá assistindo. É, Eu falei isso com o meu RH esses dias. Eu falei, vamos parar de contratar pessoas que estavam desempregadas. é. Porque se ninguém queria ela, tava na cara que Ou era alguma seja, coisa que tava errada. isso. Porque a pessoa vem, ela não fica nem um mês, não tem resiliência, não tem capacidade de É. buscar aprender, de buscar se desenvolver. Eu tô Uma sofrendo com coisa é o isso. trainee, né? Quem está numa faculdade, você vai colocar como trainee ali dentro, um estagiário e tal. É uma coisa. Sim, Outra é a pessoa que não para em lugar nenhum. Essas pessoas são sobra. Tá de sobra no mercado. E você vai trazer sobra para o seu negócio, não faz sentido. Você não gosta de comer sobra de comida, né? E por que que você vai trazer a sobra para trabalhar na sua empresa? Então, busque pessoas que estão bem empregadas no mercado e que elas não querem sair da empresa que elas estão. Você tem que vir com uma proposta e essa proposta para trazer essas pessoas não é o dinheiro, por é incrível que pareça. propósito. É o propósito, poxa, vão transformar vidas, né? A história do Steve Jobs, né? Que ele traz o presidente da Pepsi para a Sim. presidência da Apple. Ele fala, o cara não queria sair, presidente da Pepsi, a Apple começando, quem era a Apple perto da Pepsi? Ele fala assim, tá, o que que as pessoas que consomem o seu produto recebem de bom? Morrer rápido, que é tomar refrigerante? Agora eu tô te convidando para ser CEO de uma empresa que transforma o mundo. E aí? O cara veio Nossa, eu pelo nunca esqueço. propósito. Eu uso isso nos treinamentos de oratória, né? Eu falo assim, como que em poucos segundos, com uma pergunta fatal, o Steve Jobs conseguiu convencer? Porque ele até tem uma frase que me marcou muito quando ele fala: você quer vender água com açúcar a vida Isso, inteira ou você quer vir mudar o mundo aqui mundo. comigo? Olha isso! Quer vir Exato. mudar o mundo. Aí tá o propósito que você comentou aqui agora. E quem é a sobra? Que mensagem que a gente deixa para quem tá assistindo é a sobra? O que que faz para deixar de ser a sobra, né? Eu falo muito isso no meu Instagram, nos stories, as pessoas que pedem conselho e eu recebo um monte de xingo. A Boa. pessoa me detona, poxa, e aí é quem tá desempregado, tal, tal, tal. Bom, por que que ela é sobra? Né? Eu falo o seguinte, que não existe injustiça e que ninguém ganha pouco ou muito. Cada um ganha o que merece. Você ganha aquele resultado que você oferece. Agora, eu também quero ganhar mais, você também quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais, né? Pra gente ganhar mais, o que a gente tem que fazer? Entregar mais. Porque se a gente entregar a mesma coisa que a gente vem entregando, a gente vai ter a mesma coisa ou pior, né? Porque o mercado, as pessoas vão crescendo. Então, quem está desempregado, quem é sobra, o que que ela tem que fazer? Se aprimorar, tem que aprender. Ela sabe falar direito? Ela sabe fazer uma planilha? Ela sabe marketing digital? Não, não sabe nada. Então vai fazer curso, vai aprender. Ah, não tenho dinheiro. Se quiser, dá um jeito, né? Essa é a verdade. Sim. Quando a pessoa quer, quando ela tem vontade, ela dá um jeito. Eu lembro, uns anos atrás, saiu em toda a mídia social, até na televisão, 3 alunos, foram alunos nossos, que eles estavam vendendo paçoca no Senal para comprar o curso. Daí a placa deles era: compra minha paçoca porque eu quero ser empreendedor e fazer o curso do Roberto. E aí esses meninos de São Gonçalo, de uma comunidade, eles foram fazer um treinamento nosso. E foi incrível, eu não sabia, eu fiquei sabendo porque alguém me marcou, e aí eu vi aquilo e estava no meio do curso, de repente, os garotos lá. E foi incrível, quer dizer, eles tinham um desafio, eles queriam vencer e foram vender paçoca na rua. Eu levei os 3 à frente no palco e perguntei para eles qual era o objetivo, por que que eles queriam crescer, por que que eles queriam estar ali. Um queria fazer trabalho social na África, de Uau. ajudar as crianças carentes. Eles eram Propósito, crianças hein? carentes. O outro queria ser pastor, o outro não me recordo agora o que que ele queria. E aí foi interessante que eu falei, qual estratégia vocês utilizaram para vender paçoca? Então eles revisavam no horário e ele falou assim, a gente tinha uma promoção que comprando 3 ingressos era mais barato. Então eles 3 juntos iam dividir para ficar mais barato o negócio. E olha só que interessante, ele falou, a gente percebeu que as pessoas vendiam para os primeiros carros que paravam no semáforo e ali ficava um monte de ambulante. Ele falou, a gente resolveu ficar 4 carros para trás e aí era só a gente vendendo.
Não tinha concorrência, Não tinha já foi ali, concorrência. Oceano Azul. Exato. Fantástico. Então eu falo, quem quer, dá um jeito. Sim. Agora, o outro fica se vitimando. Então, e outra coisa que eu falo, né? Tá cheio de trabalho. O que falta é emprego. Então, tem gente que só quer o emprego, que quer chegar e ter seus benefícios do emprego. E ele não está preocupado tanto com o trabalho, com o que ele vai entregar. Se a pessoa se preocupar mais com o trabalho, ela consegue resultados. Resultados incríveis. Eu tenho um primo, foi interessante a história dele, que ele chegou e queria trabalhar de vendedor numa empresa, só que a empresa não precisava. Precisava de ninguém, estava quadro cheio. Ele chegou e falou assim, me põe 15 dias para trabalhar, não precisa me pagar nada. Se eu não ficar entre os 3 melhores vendedores, pode me devolver e eu não precisa me dar nada. Agora, se eu ficar entre os 3 melhores vendedores, vocês me dão emprego. O cara aceitou. Nossa, até eu, viu? Se alguém quiser, quero também. Quero, eu também, né? Aí, nos 15 dias, ele ficou em primeiro lugar. Uau. Como vendedor. E trabalhou nessa empresa, acho que uns 15 anos. Chegou a diretor, tudo. Então, o que acontece? Muita gente chega, quanto eu vou ganhar? Quais são os benefícios? Isso, aquilo. E essas pessoas mostram, tudo bem, você tem que olhar o dinheiro também. Mas é sempre o resultado que você vai oferecer. No caso dele, hoje esse meu primo é bilionário. Né? Não está nessa empresa, está muito maior que essa empresa que ele começou a trabalhar, mas é uma visão. Então, sempre quando a gente olha e fala assim, poxa, eu me jogo, eu confio no meu trabalho, eu confio no meu talento, você tem mercado sempre. Sempre. Sim. Nossa, e é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente traz a questão da autorresponsabilidade. É muito fácil culpar alguém, é muito fácil, porque as pessoas não dão oportunidade, o mercado não dá oportunidade. Gente, eu tô aqui há mais de 1 ano buscando contratar profissionais, graças a Deus a empresa tem crescido muito, a gente contratou mais de 10 pessoas e é um desafio achar gente boa, Exato. sabe? Achar pessoas que querem trabalhar, querem trabalho e não emprego, como você disse. Então, se a pessoa quiser trabalhar mesmo, tem aqui no Instituto, tem com o Navarro aí, ó. Tem vaga também. para todos os setores. Aí, todos os setores, todo segmento, é só mandar. Mas tem que querer contribuir, gerar resultado, não é só benefício. E conta pra gente um pouquinho, até pra inspirar a galera aqui, um pouco da sua história, da sua jornada, porque a gente já teve a oportunidade de fazer uma live em outro momento, e a sua história é linda, uma história super inspiradora, e é uma história que mostra que memoráveis são assim, surgem das cinzas, ninguém dá nada, e de repente constrói um império. Conta pra gente como que foi. É sempre... hoje ainda uma pessoa perguntou sobre empreender, o que dava certo no Stories, e eu respondi para ele de algumas empresas que eu criei, e uma delas eu investi R$14,90, que foi para criar um site do Wallhost, isso foi em 2008, e hoje ela vale 39 milhões de reais. Então, R$14,90 virou 39 milhões de reais. E aí muita gente, como você fez isso? Como você fez isso? Foi a pergunta errada. Não é o como, é o porquê. Uau. Tá? Então, é sempre isso. As pessoas focam no como. E não existe como, existe o porquê. Você descobrindo o seu porquê, o como aparece. Você encontra ele. Então, quando eu comecei a trabalhar, com 13 anos, lavando vidro de carro, né? Eu não era o como, era o porquê. Qual era o meu porquê? O meu porquê era ser livre, né? Ter minha independência. Eu não queria morar na casa do meu pai. Eu queria sair da casa do meu pai, ter meu próprio destino, minhas coisas, não meu pai mandando em mim. Isso, para mim, era uma dor muito grande. Aí eu falei, poxa, eu tenho que ser livre. Então, como que eu vou fazer isso? Trabalhando para ter meu próprio dinheiro. E aí eu comecei a lavar vidro de carro, calibrar pneus, dos 13 aos 14 anos. Ali com 14 anos, eu comecei a vender disco, fita de rock, né? Então, aumentei, né, a minha bagagem ali de fazer renda, já tirava uma grana legal, como se fosse hoje, tipo, 10 mil reais por mês, tranquilo, né? Todo mês, para uma criança que eu ficava juntando esse dinheiro. E com 20 anos eu conquistei a independência financeira, né? Tendo meu próprio posto de gasolina. Essa trajetória, que foi ali dos 13 aos 20, eu desenvolvi ansiedade, eu desenvolvi um monte de coisa. Porque quando eu resolvo ter meu posto de gasolina, eu tinha 16 anos, era governo militar.
Então tinha que aprovar tudo em Brasília, governo não era igual hoje, né? Chega, abre CNPJ, essas Um coisas. monte de Precisava burocracia. burocracia, concessão. Era bem diferente. Então eu tive que estudar muito para entender as leis, que eu não tinha dinheiro para contratar um advogado. E aí são escolhas, renúncia. Para estudar isso, eu tinha que arrumar tempo, só que eu também estava trabalhando. Então eu abandonei a escola tradicional, e fui estudar o que era interessante para mim. E aí eu consegui. Fui muito resiliente, né? Fui chato demais para conseguir as coisas, porque você era criança, as pessoas não confiavam em você, não tinha assim, não tinha nada, né? Então eu consegui com 20 anos. E olha E só que nessa época você interessante. tinha apoio, assim, da família, de alguém, ou você foi sozinho? Tinha do meu pai. Por exemplo, o meu pai, quando eu saí da escola para estudar sobre o posto, a minha mãe foi contra. Minha mãe brigou comigo, me bateu, chorava. E o meu pai falava assim para mim: liga para sua mãe, não. Tu tá certo, você vai ficar multimilionário, você vai ser rico, vai com o seu Uau. ideal. Meu pai falava para mim: não olha, vai com tudo. Se escutar sua mãe, você vai se dar mal. Só que eu era muito conectado com a minha mãe, principalmente a parte musical. E aí foi. E graças a Deus, eu sou coach graças a ela. Porque a gente morava numa cidade muito pequena e tinha um irlandês que tinha uma casa que dava aula de inglês e ele não falava português. E a minha mãe me colocou com ele. Então, ou eu falava, ou eu falava. Só que como que esse cara me conquistou, né? Ele me conquistou porque ele era amigo, ele veio da Irlanda e ele era amigo do Bono, do U2. Eles moravam na mesma rua. Uau. Então ele me contava as histórias do Bono, do U2. E aí eu gostava Aí já disso. conquistou Aí total, conquistou. melhor amigo. Exato. E aí eu aprendi a falar inglês, né? De criança. Eu conquisto a independência no dia 21 de janeiro de 1991. Eu tinha 20 anos. Eu só saí da casa do meu pai com 23. Olha só que interessante. O objetivo era aquele, era o porquê. Mas eu não saí. Porque não fazia mais sentido eu sair. Aquilo era um objetivo de criança. Tá? Depois, não dava muito bem com meu pai. Tava lá, tudo bem, eu só fui sair de casa quando eu casei. Então, ali eu fiquei 3 anos. E outro lance, eu conquistei a independência financeira com 20 anos. Meu primeiro carro eu fui ter com 23. Quando casou também? Também, quando nasce a Raíssa. Por quê? Eu olhava, para que carro? Gastar dinheiro com isso? E hoje eu vejo muita gente sem independência financeira e com carro, e com dívida. Então inverte as situações. Se eu tivesse, o primeiro dinheirinho que eu ganhei, vou comprar um carro, vou pegar uma prestação disso, aquilo, eu tava lá até hoje. Olha, inclusive, qual que é a sua visão hoje na era do digital, em que as pessoas fazem muita ostentação na internet e muitas pessoas que não têm ainda estão aí de carrão, desfilando na internet? Como que você visualiza tudo isso? Eu acho assim que hoje é muito mais fácil você fazer dinheiro. Eu falo hoje que só não fica milionário quem não quer mesmo, tá? Existe muito recurso, muita habilidade, a internet é rica demais de conteúdo, né? Pô, na minha época não existia internet. Minha cidade tinha 20 mil habitantes, não tinha nem biblioteca, livraria, não tinha nada. Meu primeiro livro eu li com 23 anos de idade. Então, era muito mais difícil. E eu consegui. Hoje é uma enxurrada de conteúdo bom na internet, gratuito, né? Cursos super baratos, né? Se você olhar quanto custava 20 anos atrás, 25 anos atrás, um curso de palestrante. E olha quanto custa hoje. Né? Antes você ia falar, só bem-sucedido ia conseguir fazer um curso de palestrante. Não, e detalhe, acho que antes, muitos anos, nem tinha. É Porque lá atrás, quando eu fui buscar, não tinha algo pronto, formatado, difícil. assim. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu vi, que eu lembro, eu era presidente do PFL, partido político, Aham. e a gente, através do partido, contratou uma empresa para fazer para o pessoal fazer comício. Olha só. E era de palestrante ou era oratória? Oratória,
E tinha umas estratégias de palestrante para encantar o palco, encantar a galera, aprender a enfrentar plateia contra você, essas coisas. Boa. Então, mas era muito oratório. E que era o mais importante para eles. Eles não sabiam falar. E a gente, no partido, teve que arranjar isso, porque não tinha no Olha, mercado. Então, contrata-se pessoas para montar um negócio específico para aquilo. Né? Era super difícil. Hoje, no que você pensar, você consegue. Você sim, consegue fazer um treinamento na internet, muitos gratuitos, outros com um preço muito baixo, né? acessível. Acessível, que qualquer pessoa pode fazer, com parcelamento longo. Antes não tinha essas coisas. Nossa, hoje eu falo sobre isso, não dá para reclamar, Não porque dá. assim, na minha época não tinha tanto conteúdo gratuito na internet, não. Podcast, Uhum, cada podcast que tem é uma aula, é um conteúdo. exato. Não tinha podcast, não tinha YouTube com aulas, com vídeos, palestras disponíveis para as pessoas. Não. Então, mesmo que a pessoa não tenha grana, se ela maratonar no YouTube, ela já consegue ter resultado. Se ela Consegue. souber escolher os conteúdos certos e Eu os mentores tenho mais certos. cases de pessoas que estão nos programas gratuitos nossos do que nos pagos. Olha só. É impressionante. E da mesma forma que facilitou essa área para você fazer dinheiro, dificultou a parte da ostentação. Uhum. Por quê? Porque agora tá todo mundo na internet, aí mostra um Porsche, mostra um relojão, mostra um negócio outro. Também quero, também vou fazer. Antes não tinha muito a internet para ficar divulgando Sim. isso. Era menos. Hoje não. Tem. Então tem muita gente que acha que ele tem que mostrar uma coisa bacana para poder vender e se conectar com as pessoas. Tipo, é obrigatório. Se não tiver isso, eu não É, consigo vender. eu não vou falar que isso é mentira. Não é. Realmente isso faz sentido. Por quê? Sim. A foto mais curtida que eu tenho é a foto do dia que eu comprei uma BMW. A O meu segunda também. O também meu é, também. olha aí, né? A segunda sou eu sendo no dia da operação do rim. Quer dizer, a foto do carro é mais importante do que a saúde, a operação ali. Sim. Então, o povo compra isso. O povo realmente tá voltado. Se você chegar agora a colocar uma foto maravilhosa lá de um carrão, você vai ter milhares de seguidores, de curtidas, de comentários. Faz um conteúdo incrível para a pessoa. Meia dúzia vai olhar aquilo. Aham. Então, o povo tem o que merece, né? Sim. E E eu acho realmente isso assim, faz sentido. por um lado, vira uma inspiração, né? Eu me Claro, inspiro, eu olho, me inspiro, eu nossa, que também. casa bonita, que viagem bonita, gosto, tal, legal. Só que a pessoa só tem que saber a medida certa disso, por quê? Porque senão ela se perde e faz uma dívida Uhum. tamanha que não vai vir na mesma proporção. Porque, legal, tive muitas curtidas, muitos comentários do carro, das viagens que a gente faz, tal, mas as vendas vêm na mesma proporção dos gastos que tem, já veio antes, né? Então a gente sobre a hora certa de comprar. Hoje a gente compra porque a gente tem dinheiro para isso, mas eu jamais seria louca de comprar sem ter o dinheiro, contando com o ovo dentro da galinha. Isso. Isso daí é muito interessante, principalmente a gente que é influencer, né? Então você tem que mostrar as coisas que as pessoas querem ver. Hoje, eu não ligo muito mais para isso, não. Eu já tive uma fase de mostrar bastante. Hoje eu até escondo, tá? Eu escondo. Dizem quando vai pro outro nível e começa a esconder, viu? Você Eu já tá esco... indo para outro nível. É exatamente isso. Eu escondo, eu falo assim, o que, que eu posso mostrar hoje? Aham. Então eu vou mostrar aquilo que já é muito para muita gente, tá? Sim. Mas coisas assim que é muito inacessível, eu não mostro. Eu não mostro. Então, a maioria das coisas eu não mostro. Mas algumas coisinhas sim. E também, né, você olha e fala... A gente olha aquele lado na pandemia. Muita gente dentro de casa, perdeu emprego, não sei o que. Aí você olha assim e fala, meu, eu vou mostrar isso. E essas pessoas, como vão ficar, né? Então eu olhei isso. Ao mesmo tempo eu olhei e falei assim, não, eu vou mostrar assim porque vai servir de inspiração para ela sair dali. Boa. Porque se você pegar e ficar mostrando só coisa ruim, não, tá ruim mesmo. Aí você afunda todo mundo. Tá? E se um prospera, se um consegue fazer, todo mundo consegue. O Brasil é um dos maiores produtores de milionários no mundo.
O Brasil hoje tem 144 novos milionários por dia. Por dia. Tá? E pessoas que vieram da classe média. Não estou falando pessoas de classe alta, não, porque essas já são, não entra na conta. Então são 144 novos por dia. É bastante gente, mas é perfil de cada um. Nossa. E aí isso tem que ser levado em conta, né? Tipo, tem várias variáveis, né? Tem Uhum. aquela questão visível e tem o invisível que você tem que Exato. considerar. O que eu vou me sentir bem, como que eu vou me fazer feliz, né? E no dinheiro é muito isso, né? Porque eu falo que tudo é fake, né, no dinheiro. Porque o dinheiro, ele não tem poder nenhum. Você pegar uma nota... É só um É o papel. papel, R$ 200, se eu jogar aqui, ele vai cair. Tá? Agora, quem pegar os R$ 200 pode comprar uma cesta básica e doar, ou pode comprar uma faca e matar alguém. Que culpa tem o dinheiro? Nenhuma. O dinheiro potencializa quem a gente já é. Se você é uma pessoa boa, você vai ser um rico bom. Se você é uma pessoa do mal, você vai ser um rico mal. Tá? Aliás, a Bíblia ela é bacana que ela fala muito sobre isso. Então ela fala que a pessoa é revelada tendo muito ou não tendo nada. Porque tendo muito, ela não tem a necessidade de enganar ninguém, de fazer sujeira, e se ela faz, é o caráter dela. E tendo pouco, às vezes passando fome, ela vai lá e rouba. Né? Então você tendo pouco ou tendo muito, revela muito o seu caráter. Na intermediária ali, você não tem muita noção disso. Você ainda tem muitas opiniões e muitos julgamentos, mas você não tem a realidade da coisa, né? A pessoa fala, como é ser rico, né? Hoje eu recebi uma pergunta que a pessoa falou assim, que negócio é esse que um monte de rico fala que dinheiro não é importante? A resposta para ele, eu nunca vi um rico falar que o dinheiro não é importante, né? A gente fala para não ter o foco no dinheiro, ter o foco na entrega, nas pessoas, no processo, e o dinheiro vem como consequência. Não que ele não seja importante. Né? Agora, a riqueza ela é um processo. E é difícil você explicar isso para as pessoas. Por que é difícil? É igual o morango. Se você nunca comeu, não tem como você saber o gosto. Então, a gente vai descobrindo isso no decorrer do caminho, no decorrer do processo. Não é uma coisa chegar para a pessoa e contar a história mais linda do mundo da riqueza. Ela pode se emocionar, mas ela vai só ver uma história. Ela não viveu isso. Ela não viveu. E isso é importante. É difícil realmente passar isso, porque a maioria das pessoas até que se formaram com a gente, 130 mil alunos, elas têm a formação e a experiência da formação, mas não tem uma vivência completa. Tá? Deus me deu a vivência completa, então eu começo do zero, lavando vidro de carro, enriqueço, depois a vida me traz uma tristeza que foi perder tudo, ficar com mais de 10 milhões de dívidas, sem comida em casa praticamente, 4 filhos para criar, passa 14 meses e está milionário de novo. Então, todos os processos eu vivi. Então, se eu conversar com uma pessoa hoje passando fome, que perdeu tudo, eu entendo lá dela. Sim. Alguém que está começando, eu entendo. Alguém que teve um sucesso estrondoso, eu entendo. Alguém que chegou numa maturidade milionária, eu entendo. Eu só não entendo bilionário ainda. Esse eu tô no caminho. Por enquanto, né? E é engraçado você falar, porque eu me identifico em vários aspectos. Eu entendo começar do zero, eu entendo ter perdido tudo também, porque eu vivi esses dois lados. Quando você perdeu tudo e você teve que recomeçar, foi um recomeço, claro que a gente já tem aquele know-how, né? Claro. Já tem um conhecimento. Mas como que você lidou com as suas emoções ali? Qual que foi o seu principal desafio e o pulo do gato para você conseguir vencer e chegar aonde você está hoje? Assim, a primeira, né, que o meu foi, como foi um golpe, foi um choque, assim, né? Aquele negócio você vem caindo e já tá também esperando. Foi golpe, nossa. Do nada, tava sem nada. Veio um sentimento de ingratidão até, assim, de injustiça. Eu fiquei assim, no começo uma raiva da galera que me deu o golpe. Sim. Depois eu comecei a ficar um pouco com raiva de mim, né? Mas eu tinha muita fé. Olha. Sabe? Eu tinha muita fé de que as coisas iam dar certo. E
e eu me apeguei muito em Deus, muito na Bíblia, e eu ficava bem, eu estava bem, eu não chorei nenhum dia. Eu fiquei totalmente controlado, sabe? Por isso que eu olho e falo assim, não, Deus estava no comando mesmo, né? Você ficou com um pouquinho, porque eu fiquei um pouquinho de raiva no sentido assim, eu vou dar certo só de raiva, pra provar aqui, ó, que vai funcionar, que esse negócio vai dar certo. Teve aquela ira do bem, aquela raiva assim de A vou dar minha certo. foi um pouquinho diferente. Eu tinha 4 filhos. Nossa, é. E, e quando você pega uma criança, um adolescente, a vida dele é a escola, os amiguinhos. E eu tive que tirar da escola particular, que estava nos Nossa. melhores colégios, e colocar no colégio público. Meu, aquilo... A Amandinha um dia me liga e fala assim, pai, você já tem o posto de novo? Ela não queria saber do posto, ela queria saber, pai, posso voltar para a Ah, escola? você já tem o posto de novo? Se fosse fácil assim, né? Se fosse... Então, foi duro. E onde eu me apeguei foi em colocar minhas filhas na escola de novo. Hum, Foi isso. Eu levei 3 meses. Então, em 3 meses elas já estavam no colégio novamente, né? uau. Ali foi minha força. Então, o primeiro ato foi esse. E eu já não pensava mais assim, Tati, vou ser rico, eu vou vingar. Não, não. Eu pensava assim, eu tenho que pôr minhas filhas na escola e tenho que ter um plano de saúde. Tá? Era o Incrível. que eu focava. E aí isso deu e a coisa foi indo, foi muito rápido. Então a primeira mola para mim foi isso. Né? Uma amiga da minha mãe chegou para mim e falou assim, sabe o que tem de bom no fundo do poço? Eu olhei para ela, ai meu Deus, o que ela? Que você já tá no fundo para baixo, você não vai. A hora que ela falou isso, eu falei, não é que é verdade? Pior do que tá não pode acontecer, pensei assim. E aí eu sabia que ia crescer. A outra foi não se vender. Esse foi o grande pulo do gato. Eu recebi uma proposta de trabalho e a maioria das pessoas acha que a gente é louco, né? Mas eu acho que assim, para você ficar milionário, você tem que ser louco mesmo, porque a pessoa normal não fica. É, eu nesse dia, Tati, tava sem luz em casa, sem luz, sem luz. E minha mãe tava tomando banho gelado. E eu recebi uma oferta de emprego de um amigo para ganhar na época R$ 20.000. É como se fosse uns 50 mil hoje. E eu recusei. E a minha mãe me bateu esse dia, me deu um tapa na cara. 30 e poucos anos. E por que eu recusei? Eu falei para minha mãe, mãe, Deus me fez para empregar e não para ser empregado. Eu não me vendo por dinheiro. Uau. E não me vendo mesmo. Né? Eu posso estar na miséria, eu não vou ser empregado. Eu vou liderar, porque Deus me fez isso. É o Né? seu chamado, É o meu né? chamado. E eu não negociei isso. Uhum. Então eu acredito que, assim como a disputa lá, né, a aposta entre Deus e o demônio é sobre Jó, né, e Jó em nenhum momento se entregou, eu olhei e comecei a ver as coisas começando a acontecer, né? Aí eu recomeço no marketing multinível. Ali eu fiquei pouco tempo no marketing multinível, porque não é para mim, não que seja um negócio ruim, é um negócio maravilhoso, mas não era para mim, tá? Mas eu sou grato porque eu perdi a amizade de todo mundo, ninguém falava comigo, né? Familiar, ninguém. E de repente você entra no marketing multinível, você tem uma família nova, pessoas que não estão ganhando nada praticamente, mas estão falando, nós vamos ser milionários. Uhum. É isso que eu ia falar. Eu falei assim, no marketing multinível você trabalha a esperança, É né? Você esperança. volta a sonhar, você E eu fala, olhava cara, aquilo e falava, pô, é isso. Né? sim. E essa mesma esperança, esse mesmo ímpeto que eles têm foi o que me tirou. Uhum. Né? O mesmo motivo que eu entrei, eu saí. Porque um dia eu tava ganhando ali tipo uns 6 mil, 7 mil, e eu vejo um evento e o cara sobe no palco para ser homenageado
E ele dava cambalhota. O cara, eu falei, nossa, campeão do mundo. Aí eu perguntei pro amigo que tava comigo, falei, quanto aquele cara tá ganhando, né? Eu falei, tá ganhando 1 milhão, né? Pensei comigo. R$ 500. Eu falei, como é que é? R$ 500. Eu peguei meu crachá assim, dei pra ele e falei, tô indo embora. Ele falou, Caraca, ele era o melhor e tava ganhando R$ 500 não, lá. era uma homenagem, ele não era o melhor não, mas o moleque tava daquele jeito. Daí ele, que isso, cara? Eu falei, eu não vou ficar num lugar onde o cara ganha R$ 500 e faz uma festa dessa. Esse mindset tá errado. Sim. E saí, nunca mais voltei. Tá? Porque aquilo pra mim, eu falei, não, esse tipo de comemoração não faz sentido. Tá? Foi muito diferente, mas foi extremamente importante. Eu vendia chá na rua, eu distribuía panfleto na rua. Então você tem que estar disponível para essas coisas. Sim. Não pode ter vergonha. Eu falo que vergonha é você ter dívida. Uhum. Agora, trabalhar não. Seja qual for o trabalho. Entrava em comunidade, favela mesmo, para distribuir produto, para fazer palestra ali. Eu começo a aprender a ser coach, vamos dizer assim. Fazer palestra para colocar as pessoas no multinível, né? Então, o multinível foi a minha virada de chave, foi o meu maior ponto de gratidão. E um caso de um dia que marcou, né? Eu chego em casa, não tinha comida. E eu tinha R$ 50 no bolso, ia dar pra minha mãe fazer compra. Aí eu vou fazer xixi, minha mãe vem atrás de mim e fala, entra no banheiro e tal. E fala a seguinte frase, nós nunca vamos sair dessa. Que isso? Aí eu olhei e falei assim, tô indo embora. Não dei os R$ 50 pra minha mãe. Voltei, chamei o amigo que estava comigo antes, e ele, naqueles bip, falei, vamos pro treinamento, eu vou com você. Era um treinamento de vendas, tá? Custava R$ 48. Eu tinha só 50 e não tinha comida em casa. Eu cheguei lá, paguei o treinamento, a moça falou, tá certo. Eu falei, não, pode dar os 2 de troco aí, porque faz muita diferença pra mim. Esses 2 eu quero Eu aqui. quero. Eu saí do treinamento com R$ 550 de venda, de produto que eu não tinha, que eu fui comprar depois para entregar para as pessoas, mas eu recebi antes. 550. Uau, olha. E ali começou, eu acreditei muito. Eu falei, Sim. nossa, eu tenho um potencial e vai dar certo. Então, ali eu começo a explodir novamente. E uma das coisas que eu explodi foi em palestra, sabia? Porque como eu fiz um processo bem bacana, as outras empresas de multinível me convidavam. Pô, Roberto, vem dar palestra aqui pro meu grupo. Aí era o quê? Me pagavam lá. E eu nem sabia que podia ganhar com palestra. Sim. Aí eu chegava e falava assim, tá bom, quanto você cobra? Eu, cobro? Eu achava que era de graça, né? Aí a primeira vez eu falei assim, R$ 500. Nossa, você começou a ser na tora, né? Eu falei, R$ 500, pra mim era muito, cara. Tá bom. Eu falei, será que eu pedi pouco? A segunda já foi 2.000. Uau. Nossa, isso tem 17 anos. 17 anos. Não, é ótimo você compartilhar isso aí. Porque muitas pessoas perguntam, Tati, quanto que eu cobro de palestra, né? E eu falo desse caminho mesmo. Eu falo, ó, às vezes os primeiros são de graça, depois 500, depois 2.000, depois 5.000. E eu falo que quem é aluno meu tem que ser 5.000 para começo de conversa. É isso aí. Porque hoje em dia a média é R$ 15.000 a hora de palestra. Eu falo desse valor, o pessoal não acredita, mas peraí, R$ 5.000 a hora? Uhum. R$ 15.000 a hora? E aí você tá falando de 17 anos atrás, já cobrar R$ 2.000. 2.000. E Uau. lotou, assim. Aí depois foi 3, cheguei a 5. Naquela época, mais que 5, não. Até porque eu parei de fazer, porque eu comecei a ir pro trade. Então, foi interessante isso, porque era uma coisa que eu não sabia palestrar, eu nunca tinha feito nada. Né? E só que eu já era practitioner em PNL, trainer em PNL, já era coach, já era tudo, só que eu não lembrava disso. Você tinha feito curso de vendas, vários outros cursos? Vários, porque de vendas eu fiz na época do posto de gasolina. Então, eu já tinha tudo isso, só que eu não lembrava, porque que poderia fazer dinheiro com isso. Olha. Porque a mente tava, preciso de um outro posto de gasolina, né? Era daquele ramo que eu fazia. Quando eu vou para um multinível, que eu vejo aquele pessoal palestrando, eu falei, mas o que eles estão fazendo aí? Eu sei fazer. Eu já tinha feito curso com Anthony Robbins naquela época. Nossa, naquela época. Você já era à frente do seu tempo. Já. O Tony eu fiz em 98, a primeira vez, né?
Richard Bandler um pouquinho depois. Eu fiz com todos os mestres, né? Eu sou formado com o Daniel Goleman, com todos esses caras. Eu fiz com Uau. todos eles naquela época. E sem interesse em ser coach ou em ser programador neurolinguista, nada disso. Interesse era ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa para trabalhar melhor com os funcionários, um líder melhor, um pai melhor. Esse era o interesse. Não para trabalhar, mas era o caminho de Deus, né? Que foi desenhando para chegar nisso lá na frente. E é isso que eu ia te perguntar, assim, por exemplo, como um dono de posto de gasolina que não tinha graduação, já conhecia esses caras e queria fazer esse curso. Você queria ser um pai melhor, um profissional melhor, e você ficava sabendo desse curso antenado, assim, pesquisando já? Não tinha internet, né? Isso que era interessante. A primeira vez eu andava de sandália havaiana, bermuda e camiseta regata no posto, já com independência financeira, muito bem financeiramente, mas eu ficava ali na pista conversando com os clientes e tal. Chega um rapaz e fala assim pra mim: "E aí, vai na palestra?" Falei: "Que palestra, irmão?" Que eu nunca tinha ido uma palestra na minha vida. Era uma palestra na Associação Comercial do Larry Ribeiro. E ele, Larry Ribeiro na Associação Comercial. Eu falei: "Quem é Larry Ribeiro?" Eu não sabia nada, não conhecia nada. E aí cheguei, fui nessa palestra, ele lá de terno e gravata, eu de sandália havaiana, bermuda e camiseta regata. E ele dá uma palestra fantástica. E ele fala ali sobre a PNL. Terminou a palestra, os amigos, vão comer a pizza e tal. Eu falei: não. Eu vou falar com esse cara aí. E aí eu cheguei pra ele, né? Falei com o presidente da associação comercial, falei: "Cara, você vai levar ele pra jantar?" Eu vou junto. Pode ir. Aí eu perguntei pra ele: "Doutor Leir, o que é esse negócio de PNL aí que você tá falando?" Daí ele falou assim pra mim: "É a fórmula de ficar inteligente mais rápido." Aí eu: "Onde tem pra vender? Eu quero agora." E Ficar aí inteligente mais rápido é comigo falei: mesmo. "Poxa, era no 1993. Eu falei: "O tempo que eu parei da escola, eu vou recuperar tudo agora com esse negócio aí." E foi. Nossa, isso aí já vai me ajudar nos cursos de oratória. Porque lá eu mostro em uma frase como que você consegue vender uma ideia. Então eu falo assim, por exemplo, tem um vendedor que trabalhou na minha equipe que as pessoas falavam: "O que você faz?" Eu falo: "Ajudo pessoas como você ganhar mais dinheiro." Aí, o que você faz? Aí cada um vai falando: "Eu ajudo você a encontrar um lugar no mundo." Uma forma de você apresentar a sua profissão, mas sem falar direto a profissão. Sou um advogado, sou uma professora. Isso aí acaba a graça. Então a gente vai arrumando esse slogan. E esse aí, lá atrás, eles já usavam um slogan que criava um desejo imediato. Isso Imediato. aí é uma forma de vender sem parecer que você está vendendo. Exato. Tipo, você perguntou pra ele falou o que fazia, você falou: "Onde que eu arrumo disso? Eu pago o valor que for." Que fosse. Muito E eu bom. fui atrás, aí eu não parei mais. Foi onde eu entrei para aprender para ser uma pessoa melhor e ficar inteligente mais rápido. Sobre as frases, a mais interessante que eu já vi foi da minha filha, a Amanda. Ela tinha 10 aninhos. Foi no salão cabeleireiro e a cabeleireira perguntou para ela: "O que seu pai faz?" Ali eu já estava no mundo coach. Ela falou assim: "Você tem um sonho?" Ela: "Tenho. Meu pai realiza." Nossa, adorei. Os filhos vendendo. Muito bom. Meu pai, quem não quer? Quem não quer? Meu pai realiza. Meu pai realiza. Uau. Eu falei: "Meu Deus." E foi assim que ela apresentou sobre o coach. E é interessante que isso foi em 93, eu fiquei fazendo esses cursos. Em 98 que eu conheci o coach. E foi sem querer também. Porque eu estava na Espanha, transmitindo um jogo Brasil-Espanha, em Vigo. E passei por uma ruela lá. E tinha uma portinha escrito curso de coach. Eu olhei e falei assim: curso para técnico de futebol. Eu vou entrar e vou fazer esse curso de técnico. Entrei, Você queria ser um técnico de futebol. Falei: vou fazer isso daí. Aí chegou lá, falou: "Como é que é tal?" O técnico falou: "Não, desenvolvimento humano." Falei: "Como é que é?" E começou a explicar tudo pra mim, como funcionava. Falei: "Eu vou fazer esse negócio aí." Aí eu fiz em espanhol. Foi o primeiro curso de coach que eu fiz. Nossa, olha só. E foi assim, sorte também. Foram 6 dias. E o segundo foi na Inglaterra.
também sorte, eu fui transmitir o jogo de despedida de Wembley, né, quando demoliram para construir para a Olimpíada, pela Nike, foi um convite da Nike, e tinha um treinamento de coach lá. Eu fiz também, né? E Olha. tudo isso sem ter interesse nenhum de ser. É interessante isso. Ó, mas você sabe que você fez uma coisa que eu falo muito para os alunos, que é sobre estar em movimento. Isso. Tati, como que as oportunidades vêm para minha vida? É sobre estar em movimento, sabe? Você não estava parado dentro de casa Não. esperando as oportunidades aparecerem. Ah, vamos para o marketing multinível, vamos ver, vai ter uma palestra? Bora lá na palestra. Ah, vai ter um negócio diferente? Bora ver o que que é isso. Vou fazer um curso, não sei nem o que que é, não é de técnico de futebol, não, é de outra coisa. Ah, eu quero conhecer isso aí, deixa eu fazer. E nesse deixa eu fazer, deixa eu conhecer, sou curioso e vai investindo em si mesmo para aprender, para ficar mais inteligente, as coisas vão acontecendo. E aí ficou o Exato. multimilionário que é hoje. Então, Isso daí. esse é E o você passa o segredo. exemplo para todo mundo, né? Você olha os meus filhos, todos são assim. Olha, Tem isso, não param, são inquietos com as coisas, né? O nosso time, as pessoas que estão mais com a gente, por exemplo, o nosso cara de tráfego hoje, ele era o nosso motoboy. que demais. Aí ele Adoro viu histórias que a assim. gente tinha problema com tráfego, que as pessoas não acertavam o tráfego. Ele falou, vou dar um jeito nisso daí. Começou a fazer cursos de tráfego. Hoje é o cara do tráfego da nossa empresa. Caraca, Né? adoro. E eu acho lindo isso, né? Que Sim. as pessoas começam a ver cada situação e elas se jogam, né, para fazer aquilo. Isso é importante, né? Enquanto tem gente que vê que não tem oportunidade para nada, não consegue encontrar nada. Se você jogar no Google agora renda extra, você vai achar 1 milhão de coisas lá para fazer dinheiro. Uhum. Algumas você tem que pôr dinheiro, outras não. Então, eu falo que é vontade, sabe? A pessoa tem que ter o Sim. sangue no olho. Eu falo sempre que eu não sou melhor que ninguém. Só que eu tenho uma sede muito grande de fazer as coisas, de fazer acontecer. Tenho metas de longo prazo e de longuíssimo prazo, né? Eu tenho uma meta que é para 120 anos de idade, faltam 68, que é correr uma maratona. Né? Então eu Uau. quero correr uma maratona de 42 quilômetros com 120 anos de idade. Agora, olha só que interessante. Essa meta antes era com 80 anos, mas hoje um monte de gente com 80 anos está correndo, não é mais difícil. Já não tem muita Não tem graça, assim, graça, né? né? Daqui a pouco vai ser com 150. Então, com 120. Aí tem aquele dia que você vai levantar da cama para fazer atividade física e dá aquela preguiça. Fala, hoje não. Aí eu falo, peraí, mas eu tenho uma meta com 120 anos de correr uma maratona. Aí eu levanto rapidinho, porque a meta é para com 120 anos, eu vou começar a treinar com 118? Não, é hoje todo o meu preparo. Então eu tenho todo um preparo médico, uma galera que cuida de mim por causa disso. E eles me prometeram que eu com 90 anos de idade vou ter exatamente a mesma imagem que eu tenho hoje. Você tá brincando? É, Então é uma meta real que você tá cuidando com exato. acompanhamento médico mesmo para isso. Médico, custa 30 Uau! mil reais por mês para eu fazer isso. Nossa! E se você olhar, mais um fator que eu acredito nisso, é as fotos minhas de 10 anos atrás. Hoje eu tô muito mais jovem que as fotos de 10 anos de atrás. Há 10 anos atrás, eu com 42 anos, eu tinha o corpo físico e os exames para uma pessoa de 38 anos. Hoje, com 52 anos, eu tenho o corpo físico para uma pessoa de 36 anos. Com um Nossa! garoto de 36 anos, por velocidade, teste, força, a gente empata. Então, é muito interessante. E isso ele sendo bom de atleta, porque se não for, eu ganho dele, né? Isso o quê? É uma meta de longo prazo. E de muito longo prazo. E que ela me motiva todos os dias. Todos os dias a ser melhor, a ser resiliente. São, sei lá, umas 30 cápsulas por dia que eu consumo. Olha só. Que você tem que ter horário, você tem que ter tudo isso. Uhum. Eu gosto muito de refrigerante, já fui dono da Coca-Cola. Quando eu tomo uma Coca-Cola, é raro, é raro. Por quê? Por causa da meta. Mas de vez em quando eu tomo e eu falei, meu Deus, eu tenho que recuperar isso rápido. Então, eu evito, mas eu gosto. Então é o quê? A renúncia de algo que você faz, que você até gosta,
mas que você sabe que aquilo vai prejudicar você lá na frente. Então, Olha, isso que tudo é... incrível. Para ter um ganho, tem que ter uma renúncia. Exatamente. E rejuvenescer, que ganho, hein? E eu vou falar aqui pro pessoal, não sei se dá pra sentir aí na câmera, mas dá pra sentir a energia quando você chega, sabe? Essa energia de bem-estar, a energia de quando a pessoa tá disposta. É diferente quando a pessoa tá na academia, é diferente quando tá cuidando da alimentação, vigor físico, tudo vale a pena. Então, ó, a gente tá chegando no momento final aqui do nosso podcast e a gente tem um turbilhão de perguntas rápidas para fazer. Show. E aí a primeira é, qual é um livro que você recomenda? A Bíblia. A Bíblia. E começar fantástico. por Provérbios. Ai, Provérbios. Aí fica rico mesmo com esse livro, né? Muito bom. Um filme. Filme, Wall Street. Não o Lobo de Wall Street, mas Wall Street. Ele ensina muito sobre o dinheiro. Ele é fantástico mesmo. Olha, Wall Street. É. Eu já pensei o Lobo de Wall Street, ainda bem que Não, você já trouxe é o certo. Wall Street, que tem o Poder e a Cobiça, e tem o primeiro, que eu não me recordo o nome, mas são dois incríveis. Wall Street eu sempre assisto. Perfeito. Um momento de virada da vida, assim, que te marcou muito. Para mim é sempre a data 21 de janeiro de 91, que é a conquista da independência financeira. Ali foi a realização de todos os sonhos, de ver que valeu a pena abrir mão de um monte de coisa, de namoro, de um monte de coisa na infância, para com 20 anos de idade, jovem de tudo, ter a independência e poder fazer o que quiser, né? Como fala o Pablo, governar o mundo. Isso. E um hábito? Um hábito maior é o esporte. Eu não consigo viver sem o esporte. Eu sou de torcida organizada, sou da Dragões da Real do São Paulo. Eu participo, já comprei meu ingresso para ir 10 de agosto no Ceará para assistir o São Paulo jogar. Então, a minha agenda é montada de acordo com a tabela de jogos de São Paulo. Que legal. Tênis, academia, né, natação, eu sou triatleta também. Então, tudo isso é o meu hábito número 1. Né? O esporte, se eu fico um dia sem praticar, eu me sinto mal. Parece que aquele dia não existiu. Então, é o hábito mais forte meu, é o esporte. Que é vencer, né? Fantástico. E meta. E uma frase? Frase, tudo posso naquele que me fortalece. Aê, incrível, adorei. Ó, gente, é assim que a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Todas as terças-feiras, às 20 horas, temos podcast novo. E lembra, hein? Já deixa o seu joinha aqui, deixa os comentários, o que você mais gostou, o que mais te marcou. A gente quer responder tudo, tirar as dúvidas de vocês também, coloca aí e a gente se vê na próxima terça-feira. Muito obrigada.